Vamos dar continuidade à nossa aula 2 com a seção 2.3, referente ao movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. Neste tipo de movimento, nós temos uma característica especial, que é a aceleração constante, que significa simplesmente que no decorrer do tempo a aceleração permanece sempre o mesmo valor, ela não varia. E o interessante é que quando a aceleração é constante, nós temos que a aceleração média coincide com o valor da aceleração instantânea. Graficamente temos aqui um gráfico da aceleração em função do tempo. Perceba que o gráfico é uma reta, e essa reta ela é horizontal, paralela ao eixo dos tempos. Isso significa que com o passar do tempo, esta aceleração ela sempre permanece o mesmo valor, ela não varia. Consequentemente, aqui nós estamos analisando um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração positiva, uma vez que essa reta horizontal está acima do eixo da origem. Se você tivesse uma aceleração negativa, ela seria uma reta horizontal abaixo da origem. Mas veja, como o movimento é retilíneo uniformemente variado, nós teremos sempre no gráfico da aceleração em função do tempo uma reta horizontal, pois esta aceleração ela é constante. Quando a aceleração é constante, nós temos que o valor da aceleração média e o valor da aceleração instantânea, elas coincidem. Matematicamente, a aceleração instantânea será igual à aceleração média, que por sua vez é ΔV dividido por ΔT. ΔV, variação de velocidade, ΔT, variação de tempo, onde ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, V menos V0, e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, T menos T0. Vamos considerar a seguinte situação. V0 é a velocidade no instante de tempo T0 igual a zero. Então vamos considerar que nós estamos zerando o nosso cronômetro. Então, para o tempo inicial T0 igual a zero, nós temos uma velocidade inicial V0. Da mesma forma que V é a velocidade final em um instante de tempo posterior, que nós vamos chamar simplesmente de t. Partindo dessa ideia, nós temos o seguinte, que a aceleração média, que por sua vez é igual à instantânea, será velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Porém, nós estamos considerando que o tempo inicial vale zero. Dessa maneira, nós teremos que a aceleração, lembrando que matematicamente a aceleração e a aceleração sobre 1 é a mesma coisa, porque A dividido por 1 na matemática é igual a A. Então, a aceleração dividido por 1 é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é zero. Então, t menos zero é simplesmente t. Nosso objetivo é isolar esta velocidade final. Para isso, nós vamos multiplicar meio pelos extremos. Multiplicando meio pelos extremos, sabe-se que v menos v0 multiplicado por 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar v menos v0, igual a aceleração multiplicado por t, que vai ficar simplesmente at. Isolando a velocidade final, podemos escrever velocidade final será igual. Vamos passar o menos V0 para o outro lado da igualdade. Matematicamente, sabemos que quando passamos um termo de um lado da igualdade para o outro, esse termo ele vai com operação inversa. Dessa maneira, se V0 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então vai ficar V0 positivo, e agora vamos repetir essa aceleração vezes o tempo que já está no segundo membro, nós não mexemos com ele. Então, mais a aceleração vezes o tempo. Então, o que nós acabamos de obter, turma, foi exatamente uma equação matemática que vai descrever esse movimento retilíneo uniformemente variado, que é um movimento onde nós temos a aceleração constante. Especificamente falando, nós obtivemos uma função da velocidade em relação ao tempo. Perceba que isso daqui é uma função polinomial do primeiro grau. Uma função da velocidade em relação ao tempo, que fisicamente está me dizendo o seguinte: se nós sabemos o valor da aceleração da minha partícula,
Da mesma maneira que nós sabemos a velocidade inicial desta partícula, então será possível, matematicamente falando, descrever qual será a velocidade final em um determinado instante de tempo t. Essa equação ela é conhecida como função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Obviamente, você só poderá aplicar esta função quando você estiver trabalhando com movimentos onde você tem a aceleração constante. Beleza, turma? Tá dando para acompanhar? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que estarei resolvendo e respondendo todos os comentários que forem deixados aí abaixo, tá ok? Vamos analisar aqui as características desta equação. Percebe-se o seguinte, que V igual a V0 mais AT, nós temos que esse V representa a velocidade em um instante de tempo qualquer, que seria basicamente a nossa velocidade final. O V0 representa a velocidade inicial do objeto, enquanto que a aceleração a gente vai representar simplesmente por A e o tempo a gente representa por t. Lembrando que, de acordo com as unidades do Sistema Internacional, velocidade é dada em metros por segundo, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, enquanto que o tempo é dado simplesmente em segundos. Por tratar-se de uma função polinomial do primeiro grau, sabe-se que o gráfico é uma reta. Então, se você estiver trabalhando o gráfico da velocidade em função do tempo, você percebe que essa reta ela pode estar inclinada para a direita ou para a esquerda. Vai depender exatamente do sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, nós teremos uma reta inclinada para a direita, que é exatamente esse caso que nós estamos percebendo aqui na figura. Então, essa figura representa o gráfico de um movimento retilíneo uniformemente variado, onde nós temos a aceleração constante, e é o gráfico que representa a velocidade em função do tempo. Essa reta ela está inclinada para a direita, uma vez que esta aceleração que estamos considerando é uma aceleração positiva. Professor, e se ela fosse negativa? Se ela fosse negativa, esse gráfico ele teria uma inclinação para a esquerda, tá ok? Perceba, turma, que para um tempo t igual a zero, a velocidade é exatamente igual à velocidade inicial. Para isso, basta você substituir t igual a zero aqui, então a aceleração vezes zero dá igual a zero, então a velocidade vai ser a própria velocidade inicial. Então temos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, onde o gráfico é uma reta inclinada para a direita, uma vez que a aceleração é positiva. Muito bem. Ok, então olha só, por que que a aceleração vai me dar exatamente a inclinação desse gráfico? Porque para uma função polinomial do primeiro grau, aquele coeficiente da variável é o que vai lhe dar a declividade da sua reta. Então, quem está fazendo o papel do coeficiente angular é exatamente a aceleração. Por isso que, se a aceleração for positiva, a reta vai estar inclinada para a direita. Se a aceleração for negativa, a reta vai estar inclinada para a esquerda. Tendo em vista que a função horária da velocidade em relação ao tempo é uma função polinomial do primeiro grau. O que nós vamos fazer agora, turma, é demonstrar uma outra função horária, só que agora da posição em relação ao tempo. Então, vamos comigo. Esta equação aqui é exatamente para uma situação em que a gente tem uma velocidade média entre um tempo inicial, t0 igual a zero, e um instante de tempo posterior, que nós vamos considerar simplesmente por t. Então, a velocidade média é simplesmente a soma da velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Se você não entendeu, imagina o seguinte, se você quisesse tirar a sua média das notas que você obteve em física, sabendo que você fez 2 provas de física. A primeira prova você tirou um 10. A segunda prova você tirou um 8. Então, para você obter a sua média, basta você somar sua primeira nota com a segunda nota, 10 mais 8, e dividir por 2. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui. Se nós queremos obter a média da velocidade entre o instante de tempo inicial, que nós vamos considerar t0 igual a zero, e um instante de tempo posterior t, então a média dessas velocidades é exatamente a soma da velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Muito bem, vamos chamar essa equação de equação 3.
Vamos guardar ela aqui, porque nós vamos precisar dela futuramente. Professor, e quem é a equação 1 e quem é a equação 2? Vamos considerar que a equação 1 é justamente aquela equação que caracteriza o movimento uniforme. X igual a x0 mais vt, que é aquela fórmula clássica do sorvete. Enquanto que a equação 2 é a que nós acabamos de obter para o movimento retilíneo uniformemente variado. V é igual a V0 mais AT. Então, vamos chamar estas equações, respectivamente, de equação 1 e equação 2. Dessa maneira, nós já temos aqui três importantes equações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa equação 2 e vamos substituir essa equação 2 lá na equação 3, tá ok? É isso que nós vamos fazer agora. Deixa eu escrever aqui para vocês. Substituindo a equação 2 na equação 3, obtemos. Vamos lá. Fazendo essa substituição, nós teremos o seguinte. O que é que diz a equação 3? Nos diz que a velocidade média é igual à velocidade inicial mais a velocidade final. Só que quem é a velocidade final? De acordo com a equação 2, a velocidade final é V0 mais AT. Então, fazendo essa substituição, aonde tem V, você vai substituir por essa quantidade aqui, ó, V0 mais AT. Então, substituindo, no lugar de V, você escreve V0 mais AT. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2. Então, nós teremos essa expressão. Nesse caso, eu posso somar V0 com V0, até porque são quantidades que apresentam a mesma parte literal. Então, na matemática, eu posso somar x com x. X com x é igual a 2x. Da mesma forma que V0 mais V0 é igual a 2V0. Então, teremos 2V0 mais AT dividido por 2. E aqui eu posso, se quiser, simplesmente escrever cada uma dessas parcelas dividido por 2, já que essa divisão aqui tanto vale para 2V0, como também vale para AT. Então, podemos ainda escrever que a velocidade média pode ser escrita da seguinte maneira. 2V0 dividido por 2, somado com AT dividido por 2, tendo em vista que esse 2 tanto vale para o 2V0, como também para o AT. Então, estou desmembrando. Então, vai ficar AT dividido por 2. Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2 e vamos simplesmente obter que a velocidade média, escrita como V0, velocidade inicial, mais AT dividido por 2. Vamos guardar essa expressão, vamos chamar essa expressão de expressão 4. E o que a gente faz agora, professor? Agora nós vamos isolar a velocidade média lá da equação 1. A gente vai pegar essa equação 1, que é justamente a equação para o movimento retilíneo uniforme, e nós vamos isolar esta velocidade. Essa velocidade aqui é exatamente a velocidade média. O que nós vamos fazer agora é isolar esta velocidade média da equação 1. Então, para fazer isso, olha só o que a gente faz aqui. Ó. Eu vou passar esse x0 para o outro lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado, ele vai com sinal trocado. Então, teremos x menos x0 igual a velocidade média vezes o tempo. E agora nós vamos isolar essa velocidade média. Consequentemente, nós vamos passar esse termo t, que está no segundo membro, para o primeiro membro. Lembrando agora que o termo t está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Dessa maneira, nós teremos x menos x0 dividido pelo tempo é igual à velocidade média. Muito bem, então olha só a expressão que nós acabamos de obter. Velocidade média é igual a x menos x0 dividido por t. Vamos chamar essa expressão de expressão 5. E o que a gente vai fazer agora, professor? A partir de agora, nós vamos igualar a equação 4 com a equação 5. Perceba que a equação 4 nos diz que a velocidade média é igual a V0 mais AT sobre 2. Enquanto que a equação 5 nos informa que a velocidade média é x menos x0 sobre t. Então, se aqui nós temos velocidade média na equação 5 e aqui nós temos velocidade média na equação 4, eu posso igualar essas duas expressões.
Dessa maneira, igualando 4 e 5, teremos o seguinte. Quem é a equação 4? Equação 4, velocidade média, V0 mais AT sobre 2. V0 mais AT sobre 2. Igual à equação 5. O que é que diz a equação 5? Velocidade média é igual a x menos x0 sobre t. Então, x menos x0 sobre t. O que é que a gente faz a partir de agora? Ora, nós queremos obter uma função horária da posição em relação ao tempo. Então, nosso objetivo é isolar esse camarada aqui. Nós vamos ter que passar este termo aqui, o tempo que está dividindo, para o outro lado da igualdade. Já que ele está dividindo, ao passar para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. Agora lembre-se, ele vai multiplicar tanto V0 como esse segundo termo, AT sobre 2. Então, ficaremos com o seguinte resultado. V0 multiplicado por T mais AT. Aí aqui nós temos o T também multiplicando sobre 2. E o que é que sobra neste primeiro membro? Simplesmente o x menos x0. Vamos agora multiplicar este T com este T. E aí podemos escrever V0 que multiplica T mais AT quadrado, porque T vezes T é igual a t quadrado sobre 2, igual a x menos x0. Isolando a posição final, isolando o x, nós podemos escrever que x é igual a esse menos x0, eu passo para o outro lado, e ele vai passar com o sinal trocado. Então, ele estava negativo, quando passa para o outro lado, ele passa positivo. Então, teremos x0, e agora repete o restante, mais v0t mais AT quadrado sobre 2. E esta expressão, turma, é justamente a nossa função horária que vai descrever o movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante. Essa é a função horária da posição em relação ao tempo. Como vocês podem perceber, esta função horária representa uma função polinomial do segundo grau. E da matemática, toda função polinomial do segundo grau tem como gráfico uma parábola. Essa parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Vai depender justamente do sinal daquele coeficiente que multiplica a variável ao quadrado. Nesse caso, a variável ao quadrado é o t. E o coeficiente aqui, ó, que está multiplicando o t quadrado, é justamente 1 meio vezes a aceleração. Dessa maneira, esta aceleração é quem vai dar o sinal da concavidade dessa parábola. Quando a aceleração for positiva, significa dizer que a nossa parábola terá concavidade voltada para cima. Sempre que a aceleração for positiva, a abertura da parábola está voltada para cima. Se nós tivermos uma aceleração negativa, isso quer dizer que a concavidade da parábola, ou seja, a abertura da parábola, vai estar voltada para baixo. Aqui nós temos um gráfico da posição em relação ao tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Perceba que o gráfico é uma parábola e a concavidade dela aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, está justamente voltada para cima. Se você continuasse aqui, este gráfico, se fosse possível, você perceberia que formaria uma parábola com concavidade voltada para cima. Ora, professor, por que ele começa aqui de x0? Justamente porque para o tempo t igual a 0, você percebe que esse termo se anula, esse daqui se anula, e o que sobra é x igual a x0. Então, este movimento, ele inicia exatamente numa posição inicial. Então, ele começa aqui numa posição inicial, e aí, com o passar do tempo, essas posições elas serão alteradas, elas irão mudando, variando com o tempo. É o que se percebe aqui neste gráfico. E o comportamento aqui é o seguinte, esse gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima, uma vez que a aceleração ela é constante e positiva, maior que 0. Fisicamente falando, se você sabe a posição inicial do seu objeto, da mesma forma que você sabe o valor da aceleração e da velocidade inicial, é possível você calcular a posição final deste objeto em um determinado instante de tempo t. Então, essa é a ideia da função horária da posição em um movimento retilíneo uniformemente variado. E agora, para a gente finalizar basicamente as ideias e as demonstrações
desta nossa aula de hoje, vamos fazer um pequeno resumo do que já foi obtido até o momento. Nós estudamos até então dois tipos de movimento: o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Em ambos os casos, nós estamos considerando uma trajetória retilínea. Então, aqui nós teríamos o MRU, retilíneo uniforme, e aqui nós teríamos o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A equação matemática que vai descrever o movimento uniforme, que é aquele movimento onde nós temos velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa, turma, que nós não temos aceleração. A aceleração é nula. A equação matemática que descreve este tipo de movimento, que já foi demonstrado anteriormente, é a equação x igual a x0 mais vt. Se você utilizar, ao invés da letrinha x para representar a posição, utilizar a letrinha s, então você vai ter S igual a S0 mais VT, que é a famosa fórmula do sorvete, tá ok? Então esta equação é uma função polinomial do primeiro grau e vai nos dar exatamente a relação da posição em relação ao tempo. Então, se você sabe a posição inicial do seu objeto, da mesma forma que você sabe a velocidade, é possível determinar a posição final em um determinado instante de tempo, uma vez que esse seu objeto está desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, que implica em aceleração igual a zero. Como trata-se de uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico será uma reta. Isso quer dizer que se a velocidade for positiva, você terá uma reta inclinada para a direita. Agora, se a velocidade for negativa, você terá uma reta inclinada para a esquerda. Vamos agora analisar o outro tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, sabe-se que a aceleração ela se mantém constante, ela não varia com o tempo. E aí nós demonstramos duas funções horárias importantes para o MRUV, que foi a função horária da velocidade, que nos diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A segunda função horária que nós demonstramos para esse tipo de movimento foi a função horária da posição, que simplesmente nos diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial multiplicado por t mais at quadrado dividido por 2. Se você substituir o x, que representa a posição, por s, uma outra notação, você vai perceber que esta fórmula aqui também é conhecida como a fórmula do sorvetão. Tá ok? Então, existe a fórmula do sorvete para o movimento retilíneo uniforme e existe o sorvetão, que é justamente a função que nos dá a posição em relação ao tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Muito bem, lembrem-se que a função horária da velocidade é uma função polinomial do primeiro grau. Então, aqui nós temos uma função do primeiro grau, enquanto que a função horária da posição em relação ao tempo para o MRUV é uma função do segundo grau. Consequentemente, turma, o gráfico da função horária da velocidade é justamente uma reta. Essa reta ela pode estar inclinada para a direita ou para a esquerda. Vai depender justamente deste coeficiente angular, que vai me dar a declividade da reta. E quem está fazendo o papel do coeficiente angular nesta função horária da velocidade é justamente a aceleração. Portanto, uma aceleração positiva implica em uma reta inclinada para a direita, enquanto que uma aceleração negativa implica em uma reta inclinada para a esquerda. Para a função horária da posição em relação ao tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado, sabe-se que o gráfico é uma parábola. E neste caso, quem vai dar a concavidade desta parábola é justamente o valor da aceleração, que é o termo que multiplica a variável ao quadrado. Dessa maneira, se a aceleração ela for positiva, nós teremos uma parábola com concavidade voltada para cima, então a abertura da parábola está voltada para cima, enquanto que se a aceleração for negativa, nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ou seja, a abertura da parábola voltada para baixo. Dessa forma, turma, nós temos que, para o movimento retilíneo uniforme,
A equação matemática que vai caracterizar esse tipo de movimento é a equação do sorvete, x igual a x0 mais vt, que representa uma função do primeiro grau, logo o gráfico é uma reta, e quem vai dar a declividade desta reta é justamente o sinal da velocidade. Velocidade positiva, reta inclinada para a direita, velocidade negativa, reta inclinada para a esquerda. Enquanto que para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos duas funções horárias diferentes. A função horária da velocidade, que me dá a velocidade em relação ao tempo, e a função horária da posição, que vai me dar a posição em relação ao tempo. A função horária da velocidade, ela representa uma função polinomial do primeiro grau. Portanto, o gráfico também é uma reta. E quem vai dar a declividade dessa reta é justamente este coeficiente angular, que é o termo que está multiplicando a nossa variável t. Quando nós tivermos uma aceleração positiva, que é o nosso coeficiente angular, a declividade da reta, a reta ela estará inclinada para a direita. Já quando a aceleração for negativa, esta reta ela possui inclinação para a esquerda. Já a função horária da posição em relação ao tempo, percebe-se que é uma função polinomial do segundo grau. Portanto, o gráfico é uma parábola e a concavidade desta parábola é dada pelo termo que multiplica a variável ao quadrado. E esse termo é exatamente a aceleração. Portanto, uma aceleração positiva implica que a parábola tem concavidade voltada para cima, abertura para cima, enquanto que uma aceleração negativa implica que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Percebam, turma, que em todas estas equações nós temos uma grandeza em função do tempo. E o que é que eu quero agora demonstrar para vocês? Existiu um físico italiano chamado Evangelista Torricelli. Torricelli ele foi o responsável pelo estabelecimento de uma importante equação válida para os movimentos retilíneos uniformemente variados. Limitações quanto à medida do tempo inspiraram Torricelli a montar uma equação que relacionasse a velocidade, a aceleração e o deslocamento sem a necessidade do fator tempo. E é o que a gente vai demonstrar a partir de agora, a equação que ficou conhecida como equação de Torricelli. Tá ok? Vamos embora. Para demonstrar a equação de Torricelli, nós vamos partir da função horária da velocidade em relação ao tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado, que nos diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Antes de isolarmos a variável t, vamos passar esta velocidade inicial para o primeiro membro. Ao passar para o primeiro membro, ela vai com sinal trocado. Dessa maneira, nós teremos velocidade final menos a velocidade inicial igual à aceleração vezes o tempo. Agora sim, agora nós podemos isolar a variável t. Para isolar t, este a passa para o outro lado com a operação inversa. Portanto, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, teremos velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração é igual ao tempo. E o que é que o Torricelli fez? Ele simplesmente substituiu este t que aparece aqui, que nós acabamos de isolar, na função horária da posição em relação ao tempo. Sabe-se que a função horária da posição em relação ao tempo é aquela do sorvetão. X igual a x0 mais v0t mais at quadrado dividido por 2. Nós vamos pegar aqui e substituir. No lugar do t, que aparece aqui e aqui, nós vamos substituir v menos v0 sobre a. É exatamente essas continhas que nós vamos fazer a partir de agora. Dessa maneira, temos x, repetindo aqui x, igual a x0 mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo. Mas quem é o tempo? É v menos v0 sobre a. Então, vou colocar entre parênteses v menos v0 dividido por a. Então, acabamos de substituir o tempo neste segundo termo aqui, ó, depois da igualdade. Vamos agora substituir esse tempo t neste terceiro termo depois da igualdade. Então, vai ficar a sobre 2t quadrado. Mas quem é o t quadrado? Será v menos v0. Tudo isso é elevado ao quadrado. Não esqueça que é v menos v0 sobre a. Então, v menos v0 sobre a
Deixa eu aumentar esses parênteses. Por quê? Porque é o t elevado ao quadrado. Então, esse cara todinho é elevado ao quadrado. E agora nós vamos trabalhar esta equação. Vamos aqui simplificar ela. Vou reescrever ela aqui em cima. Se você quiser, você já pode passar esse x0 para o primeiro membro. Vamos fazer isso. Passando o x0 para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado, então fica x menos x0 igual a v0. Aqui, se você quiser, você já pode distribuir, ó. V0 multiplicado por V, e depois você vai distribuir V0 multiplicado por V0, tá certo? Faz aquele famoso chuveirinho. Então, multiplicando V0 vezes V, nós teremos. E agora a próxima distribuição. V0 multiplicado por V0, que vai dar igual a V0 ao quadrado. Agora lembre-se, faz o jogo de sinal. Aqui é mais, aqui é menos. Fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos. E aí vai ficar V0 ao quadrado, porque V0 multiplicado por V0 é V0 ao quadrado. E agora, vou repetir este fator aqui. A sobre 2, positivo, mais A sobre 2. E podemos simplesmente reescrever esse V menos V0 sobre A ao quadrado da seguinte maneira. Esse quadrado, ele tanto vai influenciar o numerador, como também o denominador. Então, podemos reescrever matematicamente V menos V0 ao quadrado dividido por A ao quadrado. Então, o que nós acabamos de fazer foi jogar esse quadrado tanto para o numerador quanto para o denominador. Por que nós fizemos isso? Porque vai permitir nós cancelarmos este A com um dos A's que está aqui no denominador. Então, A cancelado com A quadrado, então vai sobrar um A no denominador e esse A do numerador, ele vai embora, tá ok? Então, reescrevendo, teremos x menos x0. Professor, x menos x0 nós podemos escrever como sendo ΔX. Exatamente. Então já podemos aqui adiantar e escrever que x menos x0 é simplesmente ΔX, que é o nosso deslocamento. Da mesma maneira que reescrevendo agora os termos após a igualdade, teremos V0 multiplicado por V, por enquanto vou apenas repetir, dividido por A, menos V0 quadrado dividido por A. E aqui vai ficar 1 meio multiplicado, 1 meio, vamos reescrever aqui aos poucos, 1 meio. Aqui embaixo sobrou um A, então posso escrever 1 sobre 2A, porque sobrou um A aqui, quando cancelou o A de cima com A quadrado embaixo, o A de cima sumiu e o A quadrado foi cancelado, então sobrou um A. E aqui nós teremos simplesmente V menos V0 ao quadrado. Só que V menos V0 ao quadrado, nós podemos utilizar aquela relação dos produtos notáveis, que nos diz o seguinte: A mais B elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Existe também a situação onde nós temos A menos B elevado ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, só que agora, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos estar utilizando esta segunda relação aqui, esse segundo produto notável, para poder resolver esta partezinha aqui da nossa expressão. Então, V menos V0 ao quadrado é como se o V fosse o A e o V0 fosse o B. Então, vai ficar V menos V0 ao quadrado é simplesmente quadrado do primeiro, V quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2V, V0, mais o quadrado do segundo, ou seja, V0 ao quadrado. Então, vamos substituir isso nessa parte da expressão. Reescrevendo no próximo slide, ΔX será igual a V0 que multiplica V sobre A, V0 que multiplica V sobre A, menos V0 quadrado sobre A, menos V0 quadrado sobre A, mais 1 sobre 2A, mais 1 sobre 2A, multiplicado por V menos V0 ao quadrado, que nós acabamos de mostrar através do produto notável, que é V quadrado menos 2V V0 mais V0 quadrado. Vou colocar entre parênteses, já que esse cara aqui, 1 sobre 2A está multiplicando, que é V quadrado, menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Agora nós vamos distribuir. Esse cara aqui que está multiplicando, nós vamos fazer o chuveirinho. Nós vamos distribuir para todos os caras que estão dentro do parênteses, tá certo?
Então, fazendo isso daqui com calma, teremos ΔX igual V0 que multiplica V sobre A, mas vamos repetir. Repete também esse outro termo, menos V0 ao quadrado sobre A. E agora, fazendo a distribuição, 1 sobre 2A que multiplica V quadrado vai ficar V quadrado sobre 2A. Próxima distribuição, 1 sobre 2A que multiplica menos 2V V0. Então, fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos. E aí, 2V V0 dividido por 2A. E, por fim, a terceira distribuição. 1 sobre 2A que multiplica V0 ao quadrado. Então, fazendo jogo de sinal, mais com mais dá mais. Então, sobra V0 ao quadrado sobre 2A. E agora, professor, o que a gente faz? Agora percebam que nós podemos operar alguns desses fatores, tá certo? De que maneira, professor? Se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que esse camarada aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2, então vai ficar simplesmente menos VV0 sobre A, que por sua vez vai cancelar com este VV0 sobre A. Estão conseguindo visualizar isso? Se não, presta bem atenção, vou reescrever aqui embaixo. ΔX é igual V0V sobre A, V0V sobre A. Aí aqui eu vou reescrever menos V0 quadrado sobre A. Aqui nós temos V quadrado sobre 2A. E aqui nós cancelamos esse 2 com esse 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobrou apenas menos V0 sobre A. E agora repete esse outro termo. Mais V0 quadrado sobre 2A. Eu acho que agora fica fácil de vocês visualizarem. Aqui nós temos ó, VV0 sobre A, positivo. E aqui nós temos VV0 sobre A, negativo. Então, sabemos da matemática que x menos x é igual a zero. VV0 sobre A menos VV0 sobre A, esses dois termos aqui, eles se anulam. E o que é que sobra, professor? Sobra exatamente menos V0 quadrado sobre A, V quadrado sobre 2A e V0 quadrado sobre 2A. Não sei se vocês conseguem perceber, mas nós podemos operar esses dois camaradas aqui, ó, menos V0 quadrado sobre A, ele pode ser operado com V0 quadrado sobre 2A. Para que vocês possam visualizar isso, eu vou reescrever esses dois termos juntinhos, um do outro, para que a gente possa perceber que eles possuem a mesma parte literal, tá ok? Então, facilita nós fazermos a simplificação. Dessa maneira, ΔX será igual. Vou escrever aqui, ó, menos V0 quadrado sobre A, que eu posso escrever como sendo menos 1, que multiplica V0 quadrado sobre A. Tá ok? Então, menos 1 que multiplica V0 quadrado sobre A é o próprio menos V0 quadrado sobre A. E agora eu vou reescrever esse termo aqui, ó. Só que eu vou considerar mais 1/2. Então, eu vou reescrever aqui o 1/2 multiplicado por V0 quadrado sobre A. Perceba que se eu multiplico 1/2 por V0 quadrado sobre A, eu vou cair exatamente nesse termo, que é V0 quadrado sobre 2A. Agora, não esqueçam de reescrever esse último termo, que está faltando aqui, ó, mais V quadrado sobre 2A. Ora, por que eu fiz isso aqui? Para que vocês possam perceber que, matematicamente, tendo em vista que esse termo ele apresenta essa parte literal e esse outro termo apresenta a mesma parte literal, então nós podemos operar eles dois. Dessa maneira, nós podemos colocar essa parte literal em evidência e podemos fazer menos 1 mais 1/2. Tá certo? É o que nós vamos fazer no próximo slide. Portanto, ΔX será igual. Quanto é que vale? Menos 1 mais 1/2. Menos 1 mais 1/2 vai dar menos 1/2. Então, vai ficar menos 1/2. E agora você repete a sua parte literal. V0 quadrado sobre A. V0 quadrado sobre A. E, por fim, repete esse último termo, que é V quadrado sobre 2A. Mais V quadrado sobre 2A. Então, quem não acompanhou, por favor, presta bem atenção. O que a gente está fazendo aqui? Nós identificamos que tanto esse termo quanto esse termo apresentam a mesma parte literal. Ora, se eles apresentam a mesma parte literal, vocês podem operar eles, podem somar ou subtrair eles. Vai depender da situação. Nesse caso, nós temos menos 1 V0 quadrado sobre A mais 1/2 V0 quadrado sobre A. É como se você estivesse colocando V0 quadrado sobre A em evidência e estivesse operando menos 1 mais 1/2. O resultado desta operação, menos 1 mais 1/2, é simplesmente menos 1/2. Em seguida, multiplica pela sua parte literal que estava em evidência.
V0² sobre A. Depois você repetiu aqui ó, o último termo, que é V² sobre 2A. E agora, professor? Agora nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Olha só se vocês concordam. Eu vou reescrever da seguinte maneira. Δx é igual a menos V0² mais V², tudo isso dividido por 2A. Eu posso colocar aqui ó, um tracinho da divisão, tanto para o V0² quanto para o V², tendo em vista que os denominadores desses dois termos são iguais. Então, posso considerar uma fração única, tá certo? Com o mesmo denominador. E aí, por que eu fiz isso? Para facilitar o seguinte. Nosso objetivo aqui, para obter a equação de Torricelli, é isolar a velocidade ao quadrado. E para nós isolarmos esta velocidade ao quadrado, nós vamos multiplicar meio pelos extremos. Lembrem-se que, quando o cara não tem denominador, é porque, na verdade, este denominador vale 1. Então, Δx é a mesma coisa que Δx dividido por 1. Multiplicando o meio pelos extremos, menos V0² mais V multiplicado por 1, é ele próprio, igual, e agora vamos multiplicar aqui, ó, 2A vezes Δx, que é simplesmente 2A Δx. Ora, eu falei para vocês que nós queríamos isolar a velocidade ao quadrado. Então, isolando a velocidade ao quadrado, nós obteremos V² é igual. Esse menos V0² que está no primeiro membro, a gente vai jogar ele para o segundo membro. Então, ele vai passar para o segundo membro com sinal trocado. Então, vai ficar V0² positivo, ele era negativo, passou positivo. E agora vamos repetir esse 2A Δx que já está no segundo membro, mais 2A Δx. Turma, e essa daqui, que nós acabamos de demonstrar, é a conhecida e famosa equação de Torricelli. Interessante, percebo que na equação de Torricelli você consegue relacionar a velocidade, a aceleração e o deslocamento sem a necessidade do fator tempo. Portanto, agora você consegue entender perfeitamente aquela tirinha que estava no início da nossa aula 2, que diz o seguinte: o que um físico faz quando quer sair para se divertir, mas não tem tempo? Usa a equação de Torricelli. A ideia dessa tirinha é exatamente ilustrar esse fato. De todas as equações para o movimento uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado, a equação que não vai envolver a variável tempo é justamente a equação de Torricelli.